Vamos falar agora sobre os impactos da guerra no Oriente Médio, que já começam a afetar aí a forma como as empresas brasileiras se relacionam, se movimentam ao longo desse ano de 2026. O que antes era só uma expectativa, agora se tornou um desafio real para diferentes setores da nossa economia. Por exemplo, a disparada no preço do petróleo está elevando os custos de produção, causando problemas aí na cadeia de suprimentos. Companhias de vários segmentos já sentem esse peso da volatilidade global nas operações diárias. A gente vai entender um pouco mais sobre esse cenário, esse contexto todo, com a Isadora Cohen, colunista do CNN Infra, que está aqui presencialmente com a gente. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Muriel. Obrigada a todos os telespectadores aqui do Money. Pois é, esse é um assunto que a gente precisa comentar, né? A guerra no Irã antes talvez produzisse aí efeitos um pouco mais isolados, mas já está começando a impactar o Brasil. E por que para a infraestrutura esse é um assunto importante da gente comentar? E aí eu destaco pelo menos duas vertentes. Uma primeira que diz respeito aos desequilíbrios dos contratos de concessão e a outra que diz respeito ao ambiente de bolsa e aos IPOs que estavam aí sendo planejados para esse ano. Vamos falar um pouquinho sobre os desequilíbrios primeiro? Claro. Bom, como que funcionam os contratos de concessão, né, Muriel? Você conhece muito bem. Eles são contratos de longo prazo, em que você tem o governo e a iniciativa privada ali tratando sobre um investimento que depois vai ser operado pela iniciativa privada também. Vamos pegar, então, o exemplo de uma rodovia. A rodovia, ela tem todos os seus insumos voltados ali para aquela construção, e isso envolve, com certeza, derivados do petróleo, o próprio petróleo, né? Quando a gente fala do CAP, a gente está falando de um cimento que é feito de petróleo, então o asfalto é todo feito disso. E com a variação expressiva que a gente observou nos últimos 2 meses, em especial, possivelmente as empresas vão começar a colocar esse aumento também na sua conta. Quando a gente tem essas concessões, lá no momento em que o contrato é assinado, a gente tem riscos que são assumidos pela iniciativa privada e riscos que são assumidos pelo governo. Então, por exemplo, se a construção daquela rodovia é uma obrigação da concessionária privada, um erro de projeto está totalmente inserido na sua área, né? Ali na sua esfera de ingerência. Então, se ela errou o projeto e ela teve prejuízo decorrente disso, ela não vai poder cobrar essa conta de ninguém. Era a responsabilidade dela. Mas vamos supor, então, uma variação numa alíquota de algum tributo, o ISS. Se, no momento da assinatura do contrato, o ISS era de 2% ou 3% e isso varia e passa a ser 5%, se a concessionária tiver prejuízo decorrente dessa variação, ela não tinha nada a ver com isso. É uma questão legislativa, né? Então, ela pode cobrar esse prejuízo do governo e isso muitas vezes é repassado para as tarifas. Então, o que a gente pode observar nos próximos tempos? Essa variação que nos últimos 2 meses acumulou aí quase 60%, né, no petróleo, nos insumos do petróleo, ela gera potencialmente um desequilíbrio, então, e aí, em função disso, a concessionária pode pleitear para o governo que pague esse prejuízo que ela observou. E aí, enfim, em ano eleitoral isso é ainda mais expressivo, porque uma questão que poderia acontecer para repassar ou para repagar essa conta seria justamente aumentar as tarifas, mas possivelmente a gente vai ver que essa discussão vai levar para outras, né, enfim, outras alternativas que não isso. O que a gente pode fazer um paralelo com essa situação? O que aconteceu na pandemia. Na pandemia, a gente teve variações importantes da cadeia também de suprimentos, em função em especial da variação do aço. E aí, naquele contexto, as concessionárias também sofreram com os prejuízos decorrentes de uma situação completamente extraordinária. Acho que a guerra do Irã, ela é extraordinária também, né? O fato gerador disso é algo que estava completamente fora da ingerência da concessionária. E aí, na pandemia, o que a gente teve foi, quando teve o evento pandemia e tudo que decorreu a partir daí, as concessionárias foram acumulando esses prejuízos e, cerca de 2 anos depois, o governo federal, em especial o Ministério da Infraestrutura, trouxe um parecer dizendo que a pandemia poderia ser considerada como um evento de força maior. Isso significava justamente que não tinha como a concessionária prever. E aí a concessionária pôde... aproveitou para cobrar essa conta justamente do governo. Aqui a gente pode ver
algo semelhante. É claro que a gente não pode se precipitar. 2 meses ainda é um intervalo pequeno. Então, hoje a gente tem essa variação de 60% do valor, enfim, do barril aí de petróleo, mas muitas vezes as concessionárias elas têm estoques desses insumos, e tudo isso precisa ser ali pensado. E não só isso, a gente tem hoje a notícia de que possivelmente chegarão a um acordo, Até ontem, nem o Irã, nem Israel, nem os Estados Unidos estavam tirando o pé desse conflito, mas hoje a gente tem uma sinalização. Vamos ver o que acontece daqui para frente para entender como que esse efeito na cadeia de suprimento das empresas de infraestrutura vai aí ter o seu desfecho. E a gente chega até nessa quarta semana especificamente. Essa quarta semana, Isadora, já é um impacto maior, A gente está falando de uma quarta semana que talvez já deu aí mais de um mês, já dá para começar a repassar isso para fornecedores como um todo, O pessoal começa realmente a sentir esse impacto de uma alta tão forte de um petróleo, por exemplo. É verdade. Inclusive, a gente tem estudos que mostram que o CAP, ele tem justamente esse intervalo para ser repassado. Então, se você tem uma variação aí extraordinária no CAP, isso pode começar a ser repassado depois de 30 a 45 dias. Vamos ver como que isso funciona. Mas, de qualquer forma, Muriel, esse é um procedimento que demora um pouquinho, Então, até a concessionária apresentar o seu pleito, ela precisa calcular qual foi o desbalanço que ela efetivamente sofreu, apresentar isso para as agências reguladoras, as agências também conduzirem os seus próprios cálculos, como eu disse, um ano eleitoral. Então, talvez a gente não tenha o desfecho disso agora. A gente sabe que o impacto já aconteceu, mas a discussão regulatória ela não é assim tão simples, até para a gente definir o que é ou não é extraordinário, E aí, enfim, tem vários estudos, inclusive, sobre isso, até Mato Grosso, pioneiramente, tem, enfim, pensado sobre como as bandas de variação de insumo podem ser integradas nos contratos de concessão, porque tem coisa que não é extraordinária. Agora, o que a gente sabe é que o fato gerador Vamos ver agora qual que é a repercussão disso. E aí um outro tema que eu ia comentar, que não é assim tão óbvio, mas também tem relação com esse contexto turbulento que a gente está vivendo, é justamente os IPOs e a B3, a abertura de capital de empresas de infraestrutura. Você vai lembrar, Muriel, que lá no início do ano, o então presidente da B3, o Gilson, deu uma entrevista, até a CNN repercutiu, dizendo que possivelmente a gente viveria um 2026 cheio de IPOs, E assim, depois de uma vacância aí histórica de alguns anos. Mais de 4 anos, Mais de 4 anos, exatamente. E segundo a aposta dele, e era minha também, a gente teria empresas de infraestrutura puxando essa fila. A gente sabia, por exemplo, que a BRK já estava anunciando o seu IPO e a gente sabia até que a Egea também já vinha aí preparando o seu IPO, relacionado aqui com o que você acabou de repercutir, com a Copasa, enfim, eles estão olhando para isso e precisam levantar capital para a sua expansão. Natural que fossem eles, mas ontem a gente teve uma notícia interessante e eu acho que isso está bastante relacionado com o ambiente de hiperinflação que a gente tem no mundo em função dessa crise, em função dessa guerra. Ontem eles avisaram que eles estão conduzindo algumas negociações privadas e que talvez esse plano de ir para o IPO na B3 seja postergado. Então, olha só, um efeito não tão direto, mas que também se correlaciona com com essa guerra no Oriente Médio e com o setor de infraestrutura. Muito interessante, porque essa volatilidade toda começa não só a fazer um efeito em cadeia com relação a todo mundo, vai chegar até no bolso do consumidor, como a gente tem falado por aqui, mas já também começa a bater não só naquele cenário imediato da Bolsa que a gente está acompanhando aqui no dia a dia, de a Bolsa caiu, a Bolsa subiu e a gente está vendo o movimento tal do petróleo, mas um movimento também para o IPO, que era a esperança realmente para esse ano de 2026. A gente vai fazer 5 anos já sem um IPO na Bolsa brasileira e a gente ficava nessa expectativa, é um ponto super importante. É super. Quando a gente tem um cenário de instabilidade global, como é o que está acontecendo, Enfim, daqui a pouco a gente tem que até discutir se a gente não tem que incorporar essas guerras como evento não tão extraordinário, o que é péssimo, Mas, enfim, tem acontecido demais. Mas quando a gente tem um cenário de instabilidade como esse, o investidor muitas vezes
vai querer apostar num cenário de maior estabilidade. E aí, por exemplo, os Estados Unidos, que vai ter uma alta na sua taxa de juros, né, e que tem uma reputação aí de ser mais estável, pode atrair mais capital. Então, você tem uma concorrência natural. O que seria o investidor que compraria ações de uma empresa como a Egea aqui no Brasil, talvez ele possa investir num outro contexto. Então, realmente, talvez seja a hora de colocar o pé no freio, um pouquinho, né? Ou postergar um pouquinho, fazer negociações privadas que são mais flexíveis. Vamos ver o que vai ser aí com a Copasa e com outros planos de, né, expansão, não só dessa empresa, mas de todas as outras que estão na Bolsa. E aí, quem sabe, observar um pouquinho mais e aí sim fazer mais IPOs. Pelo menos até a gente tentar acompanhar o fim aí, ou não, né, desse conflito no Oriente Médio. Isadora Cohen, colunista do CNN Infra, obrigada mais uma vez pela conversa. Obrigada a você, Muriel. Boa tarde, até.